Pronto, pessoal, a mesma logística que nós utilizamos em ciências para a nossa revisão, né? A gente vai utilizar para geografia, tá ok? O mesmo modo e mecanismo de estudo para a nossa prova. Lembra que eu fiz algumas correções no nosso livro didático. Primeiro capítulo ao estudarmos, lembro que o livro não tem todas as unidades, né? Como a gente está acostumado, primeira, segunda, terceira e quarta. Tem até a terceira, mas tem unidade que é mais longa do que a outra. Não sei se é os dias do ano que eles imaginaram que seria mais comprido e outros menores, e fizeram essa pequena divisão, né, com uma diferenciação. Capítulo 1 é mais brando, capítulo 2 é gigante, né, comparação assim, o capítulo 3 também. Do mesmo jeito é a primeira unidade. A primeira unidade é bem pequenininha, a segunda é gigante e a terceira mais ou menos. Já tem livro, se eu não me engano, do 8º ano são 5 unidades. É interessante esse processo. E lembra que eu fiz com vocês essa revisão aqui do nosso livro didático, né? A posição dos 10 países mais populosos do mundo. Tem muito erro no livro didático. O professor serve para fazer essas correções. Também é normal, viu, pessoal? Sempre é comum uma grande quantidade de assunto dessa não ter algo que não seja diferente, né? Errado, o erro da gráfica. Então, os 10 países mais populosos do mundo, por exemplo, quando você for estudar esse assunto, eu não me apego muito a números, porque eles mudam constantemente. Você vê que os Estados Unidos não estão nessa lista. Eu tenho China, tenho Índia, Estados Unidos, depois Indonésia e Brasil. Eu fiz essa correção aqui junto com vocês, tá certo? No seu livro didático e algumas correções corriqueiras do livro. Eu não vou utilizar muitos números com relação a isso, porque números são relativos e muda constantemente e varia de uma instituição de pesquisa para outra, tá certo? Mas o que é necessário nesse capítulo é: o Brasil é um gigante da América Latina, isso não muda. Né? Somos o maior país em extensão territorial, né, da América Latina, somos o terceiro maior país em extensão territorial do continente americano, primeiro o Canadá, segundo Estados Unidos, terceiro o Brasil. Se não fosse a parte do Alasca, o Brasil seria maior do que os Estados Unidos. Somos a segunda maior economia do continente americano, primeiro Estados Unidos, segundo o Brasil. Não é interessante isso? Então, o Brasil... gigante, dados gerais. No seu livro você vai ver os pontos extremos do Brasil, do Iapoque ao Chuí. Você vai ver população do Brasil, gigante da América Latina, as principais produções do Brasil, extensão territorial, população. Tudo isso está relacionado aos dados gerais desse país gigante. A ocupação do território brasileiro também faz parte desse processo de estudo nosso. As invasões ou a chegada dos brancos ao continente americano, aqui no nosso caso os portugueses, eles expandiram o território lento e gradativamente. A princípio, o que era só colonização pelo litoral, passou a adentrar pelo interior, e essas entradas, que posteriormente foram chamadas de bandeiras, com os bandeirantes, tudinho, fizeram ampliar o território brasileiro. Ele foi ampliado lento e gradativamente. Né? A priori, a primeira divisão do Brasil ocorreu com as capitanias hereditárias. Desculpe, o Tratado de Tordesilhas faz ali a divisão do Brasil, né? 370 léguas da ilha de Cabo Verde, pega uma grande parte de todo o Nordeste. Depois a segunda divisão, que eu tinha dito a primeira, mas é a segunda, as capitanias hereditárias. Então o Brasil passou a ser ocupado lento e gradativamente. Por exemplo, teve capitão donatário das capitanias hereditárias que nunca pisaram os pés no Brasil, né? Teve áreas dessas capitanias que nunca foram exploradas, e até hoje tem áreas que nunca foram exploradas, né? Então o Brasil teve a ampliação do seu território lento e gradativamente, e lá tem os processos da ocupação, tem as dinâmicas que ocorreram, o contato com os índios, os conflitos e assim por diante. Ao descrever esses tópicos, você vai analisar na mesma logística como eu expliquei ciências. Qual é a logística, professor? É aquela logística dos títulos, os subtítulos e as palavras em negritos. O terceiro capítulo nosso de estudo é a população brasileira. Quantos somos atualmente? Né? Eu não vou pegar nada de pesquisa lá do seu livro, que eu mandei você fazer pesquisa, do seu caderno. Vou utilizar tudo que está relacionado ao livro didático. O que está errado eu vou descartar, tá certo? Então, a população brasileira é oriunda de 3 raças. A amarela, que são os índios que estavam aqui com seus diferentes grupos. Lembra até de uma música que eu passei, o Pataxó. Sou Pataxó, sou Chavante, para falar os vários grupos indígenas que existiam aqui.
principalmente o grupo Tupi-Guarani. É interessante que você analise que os primeiros habitantes do continente americano são oriundos de outro continente, naquela travessia do Estreito de Bering da última glaciação, como eu tinha falado na questão de ciências. E a população brasileira é amarela, a nativa. Aí veio a população branca, os portugueses. E, posteriormente, o escravismo, criou-se a miscigenação completa. Então, a população brasileira era oriunda dos amarelos, são os nativos índios, branca dos portugueses e negra da África. E hoje o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, né? O que nos une, né, o território nacional e a língua. Falamos a língua portuguesa brasileira, com os nossos sotaques, né, com os nossos trejeitos, com as nossas particularidades ou peculiaridades, tá certo? Veja só. Então, está relacionado a isso que o Brasil é um gigante, você vai estudar os dados gerais contidos lá no livro, a ocupação do território brasileiro que foi lento e gradativo e a população brasileira. É interessante que você descreva, né, em seu caderno alguns desses tópicos, porque o exercitar, ele vem do praticar. De tanto eu praticar, 1, 2, 3, 4, se eu for praticando, eu vou aprendendo outro idioma, né? Quando eu vou praticando, eu vou exercitando. É interessante isso. Ao exercitar, descreva ou sublinhe os subtítulos do seu material didático, no caso é o seu livro. Ele já vem destacado, mas você coloca de lado. Eu estudo também. Veja só, quando eu estou passando para vocês, eu tenho minhas anotações aqui no meu caderno de estudo. Eu vou analisar, ó, o meu livro de ciências ele está aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho minhas anotações também, tá vendo? Isso aqui é meu livro de ciências. Quando eu vou analisando algo que está diferente, que eu preciso pesquisar para trazer uma nova informação para vocês, eu vou ampliar esse conhecimento. Não só vai ser aquela leitura técnica. Então, o que eu estou dando aqui para vocês é uma revisão, uma instrução de como se estudar. Primeiro eu tenho os títulos, capítulo 1, 2 e 3. E dentro desses títulos eu tenho os subtítulos. E o que é interessante? Imagens e mapas e palavras em negrito, tá ok? Vamos agora colocar a câmera em cima do nosso livro didático para a gente ter uma noção a respeito do que se trata, de algumas particularidades desse conteúdo de geografia, tá bom?